Acho que já começamos a gravar, então. Nós estamos, para quem está com o livrinho, que vai acompanhar, nós estamos na página 135 no livro. E nós iniciamos, então, os estudos os Dharmas são mente. Então, eu vou ler para vocês. Dharmas, né, para a gente facilitar um pouco o estudo, quando escrito com letra minúscula, significa fenômenos. Diferente de quando a gente vê a palavra Dharma escrito com letra maiúscula, que significa os ensinamentos do Buda. Então, aqui no caso, os Dharmas são os fenômenos, tá? E não os ensinamentos do Buda. Todos os Dharmas, físicos, fisiológicos ou psicológicos, são objetos da mente. Todos os 4 estabelecimentos da mente atenta ao corpo, às sensações, e à mente e aos Dharmas são objetos da mente. Desde que a mente e os objetos da mente são um, ao observar os seus objetos, a mente está, essencialmente, observando a si mesma. A palavra Dharma, no budismo, é empregada para significar tanto o objeto da mente, quanto o conteúdo da mente. Os Dharmas são classificados como sendo um dos 12 reinos do sânscrito Ayatana. Os primeiros 6 destes reinos são os órgãos dos sentidos, os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua, o corpo e a mente. Os 6 remanescentes são forma, som, cheiro, sabor, tato e os Dharmas. Dharmas são o objeto da mente, assim como o som é o objeto da audição. Sujeito e objeto da cognição não existem independente um do outro. Tudo o que existe surge na mente. A fase culminante do desenvolvimento deste princípio fica expressa na frase: tudo é mente. Todos os fenômenos são apenas consciência. O que significa que, por causa da mente, tudo pode existir. Por causa da consciência, todo fenômeno pode existir. Este ponto é o desenvolvido na escola Vijnapimatra do budismo Mahayana. Nas tradições budistas do Sul, a ideia da mente como fonte de todos os dharmas também é muito clara. O termo chitta, mutana, emanado da mente, e o termo sitaja, nascido da mente, são empregados com frequência nas escrituras do Abhidharma, em Pali. No Patana, equivalente ao sânscrito Mahaparakarana, encontramos a frase Sitan Sanutanam Karupanam, e a mente é o lugar de surgimento das formas. O objeto da nossa observação, com a plena consciência, pode ser a nossa respiração, ou o nosso corpo, fisiológico, um sentimento ou uma percepção, psicológico, ou uma forma, físico. Seja o fenômeno observado fisiológico, psicológico ou físico, sabemos que ele não é separado da nossa mente e é da mesma substância que a nossa mente. A mente pode ser compreendida tanto quanto individual, quanto coletivamente. Os ensinamentos Vijnanavada tornam isso muito nítido. Devemos evitar pensar que o objeto observado é independente da mente. Devemos nos lembrar que ele se manifesta a partir da nossa consciência individual e coletiva. Nós observamos o objeto da nossa mente do mesmo modo que a mão direita segura a mão esquerda. A sua mão direita é você, e a sua mão esquerda também é você. Assim, a mão segura a si mesma, sendo una consigo mesma. Vamos fazer uma pausa na leitura por aqui. Vamos fazer uma reverência para o texto lido, né? As palavras do Tai, os ensinamentos do Buda. E para quem está chegando agora, pode ser um texto bastante complexo de entender. E para quem não está chegando agora, também é um texto bastante complexo de entender, que é a observação da mente dentro da própria mente. Nesse livro que nós estamos estudando, que é o Satipatthana, que é os comentários do Tai, né, no Sutra Satipatthana, o Sutra Satipatthana talvez seja a escritura budista mais traduzida, talvez seja a escritura budista mais famosa e mais importante dentro de todas as tradições budistas. É a escritura budista que o Buda nos ensinou os 4 fundamentos de mindfulness,
ou os 4 fundamentos da atenção plena, ou da plena consciência, como eu prefiro. E o Buda chegou a afirmar que o único caminho para a libertação do sofrimento e a aquisição da sabedoria e da libertação é a prática dos 4 fundamentos da plena consciência. E quais são os 4 fundamentos da plena consciência, né? Os fundamentos são o corpo, as nossas sensações, a nossa mente, através das formações mentais que surgem na nossa mente, e os objetos da mente, que são uma categoria um pouquinho diferente das formações mentais. Mas como o próprio Tai diz aqui no texto, né, quando a gente chega nesse final, quando a gente está estudando os objetos da mente, ou os dharmas, com letra minúscula, todos os outros 3 fundamentos da plena consciência se tornam objetos da mente. O Satipatthana Sutra, ele estabelece 4 passos de prática, mas que no final são um passo só. Porque o nosso corpo, as nossas sensações e as nossas formações mentais também são objetos da mente. A gente não experimenta nada disso separado da nossa mente. Quando a gente pensa em mindfulness, em atenção plena, em meditação, geralmente a gente pensa no quê? Numa energia que a gente está cultivando. Mas não é bem uma energia. Mindfulness, plena consciência, sempre significa plena consciência de alguma coisa. Não existe plena atenção pura. A sua plena atenção é o quê? É focada em qual objeto a sua plena consciência? E o que o Buda nos ensina é que os objetos da sua consciência devem ser o seu corpo, suas percepções, suas sensações, né, suas formações mentais e os objetos da sua mente. E por que todos, né, os dharmas englobam as 4 práticas? Porque quando a gente olha para o nosso corpo, a gente acha que o nosso corpo está separado da nossa mente, mas tudo que a gente observa do nosso corpo é através da mente. Por isso que muitas pessoas têm uma relação complicada com o próprio corpo, porque elas não estão olhando o seu corpo e acolhendo o seu corpo como o seu corpo é. Elas estão recebendo informações sobre o seu corpo filtradas por alguns traumas que existem na sua mente. Então, quando eu olho para o meu corpo e eu acho que o meu corpo é feio, é deselegante, eu estou simplesmente criando uma percepção de como é o meu corpo. Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive uma vez meditando com o Lama Wallace, né, Alan Wallace, que a gente estava fazendo um relaxamento profundo, aquele scanner corporal. E é nessa prática a gente se solta inteirinho, a gente fica muito relaxado. E aí eu lembro que eu compartilhei com a minha professora do Dharma na época, depois que eu terminei a prática, que foi a primeira vez que eu tive consciência da minha altura. Porque a gente sempre se acha mais alto, mais presente do que a gente é, porque a gente nunca está aqui dentro do corpo. Quando a gente está andando num shopping lotado, a gente tem a sensação de que está todo mundo olhando para a gente, porque a nossa percepção do corpo está sempre dentro da cabeça, nunca no corpo. Eu falei para minha professora um dia, eu nunca tinha percebido que eu era tão baixinho. Naquele dia eu aceitei os meus 1,69 m de altura, porque eu senti aquele 1,69 m. Não era um corpo idealizado que eu estava observando naquele momento, era o meu corpo. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, a gente não está olhando o corpo, a gente está olhando a nossa mente. O que a nossa mente pensa, sente do nosso corpo. Quanto tempo a gente não se olha no espelho de verdade para saber como é o nosso corpo hoje? Talvez a gente tenha uma ilusão de que o nosso corpo ainda é o mesmo corpo de 10 anos atrás. Quando eu peço para vocês se descreverem, de olho fechado, sem olharem na câmera, provavelmente vocês vão fazer uma descrição que não é tão compatível com o seu corpo hoje. Porque a gente idealiza o corpo. No Mindfulness, na prática da plena consciência, o corpo vira um objeto da mente. E esse objeto da mente a gente pode fazer o que quiser com ele. Contar mentiras para nós mesmos. Mas quando a gente vai para o espelho e olha as ruguinhas, os cabelos brancos chegando, a gente aceita o nosso corpo como é. O mesmo é válido para o segundo fundamento, né, da Mindfulness, que é as sensações. Sensações aqui, no contexto do Satipatthana, é simplesmente a qualidade das sensações. Se elas são prazerosas, se elas são desagradáveis ou elas são neutras. Simples assim. Só que isso também é um objeto da mente. Quando eu como uma maçã muito gostosa, o prazer e o sabor e a doçura não estão na maçã. Estão na minha mente. Porque algumas pessoas vão comer a mesma maçã e vai ter gosto de nada. E algumas pessoas vão rejeitar a maçã dizendo que é uma fruta ruim. Quem come jiló, tem gente que adora.
e para algumas pessoas é amargo. Será que o amargor da sensação agradável e desagradável está no jiló? Está na sua mente. Está em experiências anteriores que você teve, está na forma com que o seu corpo é moldado, não está no jiló. Então, quando nós temos sensações desagradáveis com relação a um objeto ou uma pessoa, que tal a gente entender que essa sensação desagradável não vem de fora? E olhar para as raízes dessa sensação desagradável e falar, por que eu estou me sentindo assim? E para as coisas prazerosas também. Quando a gente está sentindo uma sensação prazerosa, agradável, saber que que a fonte desse prazer não está no objeto, mas na mente. Porque se a gente acha que está no objeto, a gente se apega ao objeto. E aí quando o objeto não está mais presente, a gente sofre. Assim como a gente pode olhar para um pôr do sol muito bonito e ficar feliz da vida porque tem um sol lindo ali na frente, e aí de repente o sol baixa atrás da montanha, do horizonte, e a gente fica triste. Cadê o pôr do sol? Se a gente perceber que a felicidade não estava em ver o sol, mas que estava na mente, a noite vai se tornar tão bonita quanto. As percepções de agradável ou desagradável também são um objeto da nossa prática. O terceiro estabelecimento é as formações mentais. Aquilo que produz as sensações agradáveis e desagradáveis, que a gente chama de emoções ou pensamentos. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza, tudo isso são objetos, são formações mentais. E que também são objetos da nossa mente. Nós nunca vamos poder ir para um campo e falar, hoje eu encontrei uma árvore de raiva, hoje eu fui numa plantação de medo. Essas coisas não existem fora da nossa mente. Então, quando a gente está olhando para elas, elas são objetos da mente. Esse é o quarto estabelecimento. É perceber que o seu corpo, as suas sensações e a sua mente são objetos da sua mente. Que você só pode se relacionar com eles através da mente. Você nunca vai saber o gosto exato de uma maçã. Você só vai saber o gosto que uma maçã tem para você. Você nunca vai saber exatamente a aparência de uma árvore, só a aparência que uma árvore tem depois que ela foi filtrada pelas suas preferências, pelas suas crenças, pelo perfume, pela cor da sua mente. É isso que significa esse capítulo que a gente leu agora. Que tudo é mente, tudo tem raiz na mente. É Vijnana Pitri Matra, é a frase da escola Vijnanavada. Pura consciência. Tudo que nós experimentamos é pura consciência. A gente não tem como experimentar o objeto externo exatamente. A gente só tem como experimentar o objeto da mente que a mente criou do objeto externo. Seja o nosso corpo, seja as nossas sensações, seja os nossos próprios pensamentos. Quando um pensamento surge, a gente não sabe como ele é. A gente só sabe qual pensamento surgiu quando a mente faz dele um objeto e a gente diz, eu sei o que eu estou pensando. E aí, a gente pode pensar, tudo isso é muito complexo, né? Tudo isso é muito profundo. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei em contato com esse tema, eu perguntei isso para o meu professor, isso é muito complicado. Eu vou passar a vida inteira olhando para isso sem entender isso completamente. E até hoje eu lembro que o meu professor me falou. Ele falou assim, não tem problema isso ser complicado, porque isso não vai exigir que você fique estudando. Exige de você uma prática. E qual que é a prática? Parar de acreditar na sua mente, em tudo que ela te diz. Considerar tudo que a sua mente te diz apenas uma meia verdade. Talvez seja. A gente falou um pouquinho disso no grupo essa semana, né? Como é que eu vou ter certeza se o que está lá fora, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo é real, ou eu estou projetando? E a resposta que eu falei no grupo, você nunca vai ter certeza. Então você relaxa e você para de acreditar no que você está pensando. Você para de brigar com as outras pessoas, porque elas têm opiniões diferentes da sua, porque a raiva que você está sentindo, o desconforto que você está sentindo, origina-se na sua mente, não na pessoa. Você para de se apegar ao objeto do seu prazer, porque você compreende que o objeto do seu prazer é você, e não aquele fenômeno que é passageiro, que é inconstante, que é impermanente, não aquela pessoa, não aquele trabalho, não aquele dinheiro, não aquela casa. Está na sua mente a capacidade de ser feliz, de ser alegre, e a gente projeta para fora. Então, eu vou encerrar a minha partilha aqui, dizendo para vocês não irem para a cama pensando demais intelectualmente no que foi dito e no que foi lido, que essa não é a prática. A prática é,
eu sei que a minha mente mente para mim, então eu paro de acreditar e levar a sério demais a minha mente. Essa é a prática do último estabelecimento da atenção plena nos objetos da mente. É entendê-los que eles não estão separados de você. E se eles não estão separados de você, eles não são a realidade. Eles são uma faceta da realidade. Então eu encerro minha partilha, um pouquinho longa, mas como tem amigos novos aqui, eu tive que repassar um pouquinho os outros 3 estabelecimentos que a gente já estudou ao longo do ano passado, né, que é a prática do corpo. A gente se debruçou um pouquinho em cada uma dessas práticas ao longo do ano. Mas como temos amigos novos, eu falei, vamos repassar elas um pouquinho. Para a gente, no final, entender que eles não perderam nada. Se eles estão acompanhando daqui para frente, que é o objeto da mente, eles já sabem tudo sobre as outras. Porque tudo é objeto da mente. Gratidão, Sangha, querida. Sangha, querida, querido Tai, eu vou desligar aqui a gravação, porque agora a gente vai entrar nas partilhas, e as partilhas a gente não grava, tá? Que são momentos mais íntimos, são momentos de as pessoas falarem do seu coração, então a gente não vai gravar nunca as partilhas, só a leitura.